Quando pensamos no nascimento de um bebê, a pergunta menino ou menina é respondido pela genética. Os cromossomos X e Y determinam tudo no momento da concepção. Para nós mamíferos, o destino está selado no DNA. Mas, na natureza, essa regra não é universal. Para um grupo imenso de répteis, o sexo não é sorteado na fecundação, mas é decidido pelo termômetro. Esse mecanismo é chamado de determinação sexual dependente de temperatura. Durante milhões de anos, ele funcionou perfeitamente como estratégia evolutiva. Mas hoje, essa adaptação incrível pode ter se tornado uma armadilha mortal. Para entender o problema, precisamos olhar para dentro do ovo. Não é mágica, é bioquímica pura. Existe um período específico durante a incubação, chamado de janela termossensível. É nesse momento que a temperatura do ninho atua como um interruptor biológico. O calor influencia a expressão de genes-chave. Um deles é responsável pela produção de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima funciona assim. A aromatase pega os hormônios masculinos, os andrógenos, e os converte em hormônios femininos, os estrógenos. Em muitas tartarugas, temperaturas mais altas fazem a aromatase trabalhar a todo vapor, inundando o embrião de estrogênio e criando uma fêmea. Já no frio, essa enzima fica inativa e o embrião segue o caminho masculino, ou seja, a temperatura dita o fluxo hormonal. Um estudo realizado na Praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, analisou dados de tartarugas de pente, e os resultados da análise indicam um cenário preocupante de feminização da população. As areias estão ficando tão quentes que a proporção sexual está totalmente distorcida. Estima-se que, em algumas temporadas, 96% dos filhotes nascidos sejam fêmeas. Alguém poderia pensar, mas ter mais fêmeas não é bom para pôr mais ovos? Até certo ponto, sim. Mas uma população com 96% de fêmeas e quase nenhum macho caminha para um colapso reprodutivo. Sem machos suficientes para fertilizar os ovos no futuro, a variabilidade genética cai drasticamente e a espécie fica vulnerável à extinção. E se você acha que quente é fêmea e frio é macho sempre, no caso do jacaré do papo amarelo é ainda mais complexo. Para esses animais, a produção de machos acontece apenas em uma faixa de temperatura intermediária e muito estreita, geralmente entre 32 e 34 graus. Se o ninho for mais frio que isso, nascem fêmeas. Se for mais quente que isso, nascem fêmeas de novo. Isso significa que o aquecimento global é duplamente perigoso para eles. Se a temperatura média subir demais e ultrapassar essa janela dos 34 graus, deixaremos de produzir machos completamente. O equilíbrio, no caso dos jacarés, é uma linha tênue que está sendo rompida. Além da questão do sexo, os pesquisadores encontraram outros riscos. Temperaturas extremas aumentam a mortalidade direta dos embriões. Eles simplesmente cozinham antes de nascer e alteram a época de desova. A grande questão da biologia evolutiva hoje é: dá tempo de se adaptar? As tartarugas poderiam passar a cavar ninhos mais fundos, buscando areia mais fresca, ou desovar em meses de inverno. Porém, a evolução biológica geralmente precisa de muitas gerações para fixar esses comportamentos, enquanto as mudanças evolutivas estão ocorrendo numa escala de décadas. A velocidade da mudança ambiental é muito maior do que a mudança da resposta evolutiva. A determinação ambiental do sexo é uma maravilha da natureza que nos ensina como os organismos estão conectados com o clima. Proteger essas espécies exige muito mais do que preservar as praias. Exige combater o aquecimento global. Se a temperatura continuar subindo, muitas dessas espécies vão literalmente ser incapazes de encontrar um parceiro.